consigamos decidir, eu preciso disso? Como posso usar tal dinheiro de modo a favorecer mais pessoas e não apenas a mim? Entretanto, são tantas as possibilidades de escolha que a afetividade precisa comparecer para nos ajudar a responder nossas questões a partir dos valores que cultuamos e de quem queremos ser nessa vida. Ou seja, como nos lembra Latai, a coerência nas respostas que damos em torno de que vida viver e como eu devo agir. É por isso que uma proposta de educação financeira, no âmbito da educação moral, precisa ajudar nossas crianças a olharem para além de si mesmas, reconhecendo que as decisões que elas tomam em relação ao seu próprio dinheiro não diz respeito apenas a elas, posto que impacta na vida de todas as pessoas e no meio ambiente. Isso apenas será possível com a conquista da autonomia moral, que, como nos lembra Yves Delataille, é uma conquista laboriosa, que pressupõe um longo percurso de desenvolvimento pessoal. Vale lembrar ainda que a autonomia, por ser conquista, não é algo que pode ser conquistado pelas crianças pequenas rapidamente. Entretanto, embora a autonomia não seja própria da infância, falar de sua conquista ainda nessa fase do desenvolvimento se deve ao fato de que a conquista da autonomia estará dependendo das experiências vividas ao longo de toda a nossa existência, ainda na heteronomia. É preciso que, para conquistar a autonomia, as crianças possam usufruir das experiências estáveis que apontem para certas opções de vida e neguem outras possibilidades. Uma boa forma de começarmos a pensar com as nossas crianças a respeito das vidas que queremos e das que não queremos é problematizando aquilo que elas assistem nos comerciais de TV e que impulsionam o consumismo desenfreado. Será que isso se mostra, de fato, como algo necessário ao nosso ideal de vida boa? Crianças com lindos e caros brinquedos passam em propagandas que são veiculadas justamente e deliberadamente nos horários e canais infantis nos quais as crianças assistem aos seus desenhos. O marketing é predador e sabe exatamente como acionar os nossos desejos. Se ajudamos a desenvolver nas crianças o senso crítico sobre o que as propagandas nos impõem, estamos ajudando a criar cidadãos mais conscientes. Além das propagandas, a obsolescência programada discutida por Bauman leva a compras desenfreadas também, sobretudo de aparelhos eletrônicos. Pressionadas pelo lucro, as indústrias fazem produtos frágeis, intencionalmente, para durar menos. É descarte. O consumidor precisa conhecer o impacto de sua compra para o planeta. Outro ponto a ser trabalhado é o prazer de ter um brinquedo ou algo que se quis muito. Hoje, como discute Bauman, nós vivemos uma modernidade líquida, como a gente colocou, em que tudo é descartável. É exatamente isso. Eu não preciso, para existir, ter a coroa de determinada personagem, o carro de passeio de outra personagem, ou ainda a espada daquele personagem principal do meu filme preferido. Até mesmo porque estas personagens rapidamente saem do cenário principal e, a partir daquela obsolescência programada apresentada por Bauman, darão lugar a outros personagens que novamente farão as crianças querer voltar a consumir. Com isso, elas passam a desejar por tão pouco tempo, se esforçam tão pouco para conquistar o que almejam, que terminam também por valorizarem pouco os próprios desejos, construindo com isso um vazio existencial que desemboca em graves consequências. Este é um dos motivos que nos faz criticar o ciclo ganhar, guardar, gastar, pois é um apelo ao consumismo, ou seja, é uma educação financeira que leva ao consumismo e não às reflexões. Então, quais os males de uma educação financeira que não ensina a pensar? Além de pensar no vazio existencial que ela favorece, nossa convidada nos leva a também compreender, ainda que ela inverte o valor das coisas, atribuindo importância ao que nem sempre deve ser o mais relevante. Quando meu filho era bem pequeno, por volta dos 2 anos de idade, João Pedro, eu trabalhava em outra cidade. E uma vez na semana eu precisava dormir lá. Quando eu voltava para casa, sempre trazia um agrado para ele. E eu comecei a perceber que a minha chegada estava se associando ao ganho de algo material. Imediatamente eu parei com a prática, pois a felicidade da chegada da mãe deveria estar associada à chegada da mãe, e não a um presente, a um bem material. Então, são reflexões como essas que nós, pais, precisamos fazer
De que forma nós estamos, quais são os exemplos que nós estamos dando para os nossos filhos? Qual é a educação financeira que a gente quer dar para as nossas crianças? Há diversas perspectivas ao se discutir educação financeira. O que queremos que os estudantes das nossas escolas aprendam e reflitam sobre? Como eu falei antes, há respostas certas e erradas quando tratamos de educação financeira. Há, sim, reflexões que nos ajudam a tomar decisões mais conscientes do ponto de vista individual, familiar e social. O que é melhor? Para quem é melhor? Quem quer e quem precisa de determinados objetos? As escolhas são individuais. Elas são subjetivas. Então, como nós discutimos, não há uma resposta correta, a gente não vai ensinar que se deve comprar isso e não aquilo, porque o desejo pela compra, a necessidade de determinado produto, determinadas escolhas, elas têm a ver com a vivência de cada um, com a estrutura familiar de cada um, com a estrutura financeira de cada um. Outro ponto que a gente discute é educação financeira para quem? A educação financeira que se dá para um investidor adulto é diferente da educação financeira para uma mãe que recebe um Bolsa Família. É diferente para um adolescente, é diferente para um jovem trabalhador, é diferente para uma criança. Então, é claro que nós, crianças, para ser investidoras ou para serem ricas, estamos formando crianças que possam refletir nas tomadas de decisões. E nessas reflexões levem em consideração os apelos que a mídia e a propaganda fazem, o bem ou o mal que nós podemos fazer para o nosso planeta, o que é ético, o que nós desejamos e o que nós precisamos, o que é consumo e o que é consumismo. A fala de Cris me lembrou uma experiência que tenho vivido com o Theo nesta pandemia. Como não temos saído para nada, a não ser para as questões demasiadamente urgentes, quase sempre que eu saio, eu digo a ele: mamãe vai ali comprar tal coisa. Os itens consumidos quase sempre são alimentícios. E foi então que eu notei que todas as vezes que eu precisava sair, e quando eu chegava em casa, mesmo que eu não tivesse feito esse comando, Theo olhava para mim e me perguntava: o que eu posso? O que, Theo, que tu perguntou amanhã? O que comprou hoje? Sim. Tu quer saber o quê? O que comprou hoje? O exemplo de Cris me fez repensar as explicações que eu tenho dado aos meninos, me levando a entender que preciso explicar a eles que estou saindo para adquirir itens de subsistência e não apenas fazendo compras por fazer. Isso porque, na educação financeira que agora me proponho a dar a eles, a vida precisa estar no centro dos valores que defendo e não os bens de consumo. Foi pensando nisso que, mais uma vez, me encantei quando Cris retomou as discussões em torno do sentido da vida, invocando aspectos relacionados à direção que queremos, devemos, precisamos seguir. Também me encantei quando ela chamou a atenção para os significados expressos nas nossas escolhas, ressaltados a partir das questões da educação financeira, quando ela pergunta: educação financeira para quem? E, sobretudo, educação financeira para quê? Foi compreendendo que esse trabalho é urgente que eu perguntei à nossa entrevistada quando começar a trabalhar com a educação financeira com as crianças, e ela nos presenteou com a seguinte reflexão. Desde pequenas, as crianças podem refletir sobre aspectos relacionados à educação financeira. O importante é adequar o conteúdo à idade dos estudantes e com situações práticas do dia a dia das crianças, para despertar o interesse e provocar a aprendizagem. A educação financeira infantil não deve trazer assunto de adultos para as crianças, e sim assuntos das próprias crianças. O nosso papel, enquanto pais e professores, não é o de fazer juízos de valor, mas sim o de auxiliar os estudantes em suas tomadas de decisão, possibilitando que eles reflitam sobre diversos aspectos que estão inseridos em uma decisão financeira. As crianças são cidadãs, também são consumidoras, tanto que as propagandas voltadas ao público infantil são cada vez mais elaboradas e sedutoras. Nos documentos oficiais da educação, o trabalho está indicado para acontecer a partir dos anos iniciais do ensino fundamental. Mas pesquisas mostram que com a educação infantil já podemos começar a desenvolver ideias sobre a temática. Por exemplo, podemos listar uma série de objetos e dizer:
Theo e Thales vão à praia. Quais objetos eles precisam levar? E nesses objetos listados, nós podemos ter um baldinho de praia, protetor solar, guarda-sol, casaco de chuva, lápis de cor, uma fruta, um travesseiro, chinelos, patins, enfim. Objetos que precisamos e objetos que não precisamos levar à praia. Eles podem até querer levar um travesseiro, mas esse é o objeto mais adequado para levarmos à praia? Essa atividade, que em princípio parece não possuir relação com a educação financeira, pode auxiliar crianças pequenas na percepção do que elas querem e do que elas realmente precisam para determinados momentos. Tal reflexão poderá, aos poucos, ser retomada em uma situação financeira. Porque é isso que normalmente acontece, né? A gente quer muitas coisas e não só as crianças são seduzidas pelas propagandas, pela publicidade, nós adultos também somos. E em determinados momentos nós queremos coisas que nós não podemos ter. E aí esse é um exemplo do que pode nos ajudar a ir refletindo sobre as crianças, que nem tudo que a gente quer, a gente pode, e nem tudo que a gente quer é adequado para determinados momentos. Com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, aspectos relacionados à preservação ambiental, à ética, à crítica às propagandas e mídias, às atitudes ao comprar, ao valor do dinheiro, a consciência nas tomadas de decisão, as reflexões sobre desejos versus necessidade podem ser levadas em conta. À medida que as crianças crescem, podemos ir complexificando as discussões, sem perder de vista a criticidade, os aspectos sociais, ambientais, éticos e matemáticos. Qual a relação da matemática com a educação financeira? A educação financeira é um tema transversal que perpassa as diferentes áreas do conhecimento, ela não é específica da matemática, mas dominar conhecimentos matemáticos muitas vezes pode ajudar a tomar decisões mais fundamentadas, mais conscientes. Então, existe um teórico chamado Hollis Covesmose que trata da educação matemática crítica. E a abordagem dele é bem interessante porque ele nos leva a refletir sobre a matemática para além dos números, para além das formas geométricas, uma matemática que nos leva a refletir, a pensar em questões sociais, em questões políticas, que nos ajuda a formar, de fato, cidadãos críticos. Então, a educação matemática crítica, ela pode ser uma dica para o trabalho de sala de aula com a educação financeira. A explicação de Cris nos levou a pensar que educar financeiramente as crianças vai muito além de ensiná-las a manejar, contar ou guardar dinheiro. É, sobretudo, levá-las a pensar criticamente sobre o mundo que as rodeia e as formas como interagimos nesse mundo com as outras pessoas, com o espaço e com o consumo. Além de tudo o que foi trazido por Cris, a literatura pode ser um bom caminho para começarmos a pensar em práticas de educação financeira no âmbito familiar. Como Se Fosse Dinheiro, escrito pela brilhante Ruth Rocha, é, ao meu ver, uma das melhores obras literárias que trata das finanças junto às crianças. Esse livro conta a história de Catapimba e suas experiências de comprar lanches na hora do recreio, precisando usar dinheiro nesta ação. De forma muito bem-humorada, Ruth Rocha reflete sobre dinheiro, trazendo, como propõe Cris Pessoa, aspectos éticos para o debate, refletindo também sobre honestidade e coragem. Outra obra muito interessante que nos permite discutir esse aspecto na formação infantil é o livro A Menina, o Cofrinho e a Vovó, escrito por Cora Coralina. Nessa narrativa, a poetisa nos presenteia com um enredo que trata da doação de um cofrinho feito pela neta para que a avó pudesse comprar uma geladeira da qual estava necessitando para produzir doces. Esse livro é lindo e, como nos destaca Cora Coralina, além de falar de dinheiro, ele fala do fermento da bondade, a qual a poetisa nos dá o nome de generosidade. Compreendendo que há muitas formas de pensar práticas de educação financeira, Cris Pessoa prosseguiu trazendo sugestões para as crianças mais velhas. Com crianças do ensino fundamental, a gente pode analisar panfletos de supermercado, comparar preços, pensar em qualidade do produto, pensar nos impactos que aquele produto tem no meio ambiente, pensar em como aquele produto é feito, como os trabalhadores são remunerados.
A gente pode pensar em trabalho escravo, que é muito discutido, e algumas marcas